Jovem rapaz trabalhava para poder pagar os medicamentos de sua avó doente, mas no final de sua vida ela sussurrou palavras que o deixaram triste. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Igor, um jovem estudante, guardou suas ferramentas e foi até o trailer para se trocar. Já fazia 3 meses que ele começou a trabalhar no canteiro de obras para ajudar sua avó doente. Ela precisava de medicamentos muito caros. Ele não tinha pai, e sua mãe também tinha que trabalhar em 2 turnos. Eles conseguiram cobrir as despesas do tratamento da avó, mas mal conseguiam sobreviver. Igor estava muito cansado, pois, além do trabalho, também estudava no seu 3º ano da universidade. Agora, enquanto tirava seu uniforme sujo e ficava embaixo do chuveiro quente com prazer, ele antecipava mentalmente uma noite agradável com seus colegas. Eles planejavam assistir futebol em um dos cafés esportivos no centro da cidade. No entanto, assim que Igor se vestiu, ele recebeu uma mensagem de sua mãe: "A vovó está muito mal. Tenho medo de que seja o fim." Ela escreveu, terminando com um emoji triste. Preocupado, Igor imediatamente chamou um táxi e deu o endereço do hospital ao motorista. Ele não gostava de vir aqui. Os cheiros fortes, as ruas tristes ou rostos assustados, os médicos e funcionários sempre apressados, a iluminação fria, até o último momento, o jovem esperava que sua avó, a quem ele adorava, logo fosse liberada daquele lugar sombrio. No entanto, a mensagem de sua mãe dissipou suas ilusões. Igor suspirou e chamou o elevador para subir ao 4º andar. Talvez ele pudesse encontrar o quarto de sua avó no escuro total. Ele a tinha visitado tantas vezes, e agora parecia que estava fazendo isso pela última vez. Seu coração apertou. Um nó traiçoeiro subiu em sua garganta, e ele queria desesperadamente chorar. Ele apertou os dentes porque sabia que as lágrimas não ajudariam sua avó. Ele precisava ser forte e conseguia dizer à pessoa mais amada quanto a amava e quanto sentiria sua falta. Igor entrou no quarto sem bater, tentando não fazer barulho desnecessário. Todas as enfermeiras e médicos já estavam acostumados com ele e não prestavam mais atenção. No entanto, não havia mais ninguém no quarto, exceto sua mãe e sua avó. À vista desta última, uma dor atravessou o coração do jovem novamente. Durante sua doença, sua avó havia se tornado extremamente magra, quase sem peso. Igor não sabia como ela ainda estava aguentando. As pálpebras de sua avó estavam fechadas. Ela estava dormindo profundamente. Seu rosto estava pacífico, sem sinais de dor ou sofrimento. E ainda assim havia tanta fragilidade em sua aparência que Igor temia que, a qualquer momento, ela simplesmente se dissipasse no ar. Novamente com um esforço de vontade, o jovem segurou suas lágrimas e se aproximou da cama. "Como ela está?" Igor sussurrou. Sua mãe, segurando a mão da avó, estava descascada e triste. "Ela está muito fraca", ela sussurrou de volta. Seu cabelo estava desgrenhado. Seus ombros caídos, como se a mulher carregasse o peso do mundo sobre eles. Igor abraçou sua mãe. "Você precisa descansar, mãe", ele sussurrou suavemente. Mas a mulher apenas balançou a cabeça. "Não posso sair agora. O médico disse que a vovó provavelmente não passará a noite." Com essas palavras, a mãe de Igor começou a chorar silenciosamente. Não restava nada para o jovem fazer senão segurá-la firmemente. Quando a mulher se acalmou um pouco, ele sugeriu que caminhassem até a cafeteria. "Tem certeza? Tenho medo de deixá-la nem que seja por um minuto." Igor olhou confiante nos olhos de sua mãe. "Não se preocupe, eu estarei bem aqui. Vá tomar algo quente e um lanche." Sua mãe balançou a cabeça. "Não conseguiria engolir nada agora. Você precisa se cuidar." "Mãe, não quero que você acabe no hospital também." Igor argumentou. Sua mãe concordou. "Graças a Deus, você está certo, filho.
vou tentar comer alguma coisa. Com essas palavras, sua mãe deixou o quarto. Igor suspirou e olhou novamente para sua avó adormecida. Memórias aleatórias da infância começaram a inundar sua mente. Lá estava a vovó levando-o ao parque de diversões onde ele provou sorvete de menta pela primeira vez em uma casquinha crocante. E lá estava ela dando a ele um coelho branco e fofo pelo seu aniversário. Como ele estava feliz naquele dia! Igor se envolveu tão profundamente em suas memórias que não ouviu imediatamente o suave suspiro de sua avó. Ele só voltou a si quando ela soltou um gemido fraco e abriu os olhos. Igor gentilmente pegou a mão de sua avó e sorriu calorosamente para ela. Vovó, como você está? Mas sua avó não respondeu. Ela o olhou como se não pudesse entender quem estava na sua frente. É você, Martim? Ela sussurrou. Você veio me buscar? Igor ficou um pouco surpreso. Ele não sabia quem era Martim. O nome de seu avô também era Igor. Sou eu, seu neto, ele disse por alguns momentos. Sua avó olhou para ele sem entender. Ah, é você, Igor, ela sussurrou. Igor sentiu uma pontada de decepção em suas palavras. Ou foi apenas sua imaginação? Igor observou atentamente sua avó. Seu olhar estava distante, como se ela estivesse mentalmente em algum lugar muito longe. E quem é Martim? O jovem se atreveu a perguntar. Sua avó sorriu fracamente e fechou os olhos. Seu rosto assumiu uma expressão sonhadora. Martim. Ele foi meu primeiro amor, a velha mulher respondeu suavemente. Igor ficou incrivelmente surpreso. Ele nunca pensou que sua avó amasse alguém além de seu avô. Ele até sentiu um pouco de pena por ter perguntado. Ainda bem que a mãe não ouviu, ele pensou. Ou ela sabia disso? As mulheres se interessam mais por essas questões. Talvez sua avó já tivesse contado à sua mãe sobre sua vida antes do casamento. Igor foi tirado de seus pensamentos por uma tosse da sua avó. A velha mulher empalideceu consideravelmente e demorou muito para se recuperar. Novamente, essa tosse, reclamou a avó. Estou tão cansada desses ataques. Era diferente quando eu era jovem. Igor acariciou a mão de sua avó. Onde você morava naquela época, vovó? Ele perguntou. Oh, eu viajei muito pelo país. Trabalhei em vários lugares. Eu tinha uma boa educação. Veja, eu era contratada como governanta em famílias ricas, e criava os filhos de comerciantes e até de aristocratas. Quantas meninas eu transformei em damas? A avó disse tudo isso lentamente e muito baixinho, mas continuava sorrindo. Como é agradável para os idosos lembrarem de sua juventude. Eles sempre olham para trás. É porque eles não têm nada à frente. Igor pensou, tristemente, a expressão sonhadora no rosto da avó de repente se tornou preocupada. Igor, eu sei que logo. A avó começou. Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, foi novamente superada por um prolongado ataque de tosse. Durante todo esse tempo, o jovem segurou sua mão. Finalmente, os ataques de tosse diminuíram. É melhor não gastar suas forças com palavras, Igor aconselhou. Mas a avó teimosamente balançou a cabeça. Não interfira, Igor. Eu sei melhor, ela disse. Era claro que as palavras eram difíceis para ela, mas a velha mulher não tinha intenção de desistir. Ela sempre fora uma guerreira, passou pela mente de Igor conforme ele conhecia sua avó. Ela nunca se desesperava até o final e sempre perseverava em direção a seus objetivos. Eu sei que vou morrer em breve, continuou a avó. Os médicos não têm nada a ver com isso. Eu posso sentir. Igor quis objetar, mas a avó fez um gesto para que ele ficasse em silêncio. Escute, Igor, antes de eu morrer, há algo importante que preciso te dizer. É muito importante, a expressão da avó estava muito séria nessas palavras. Igor permaneceu surpreso e em silêncio.
De repente, as portas do quarto se abriram e uma enfermeira entrou. A avó olhou para ela por baixo das sobrancelhas. Você está acordada? A garota disse amigavelmente. Você precisa de algo? A avó balançou a cabeça. Sua postura inteira falava apenas uma coisa. Ela queria que a enfermeira saísse o mais rápido possível. Percebendo isso, a garota removeu os frascos de medicamento vazios da mesa e deixou o quarto. A avó respirou fundo, reunindo forças para continuar. Como a maldita tosse a fez ficar em silêncio novamente por muito tempo. Quando os ataques diminuíram, Igor notou com pena que sua avó havia ficado ainda mais pálida. Igor, ela sussurrou. Sim, respondeu Igor, inclinando-se um pouco mais perto por alguma razão. De repente, ele sentiu que, depois disso, sua vida nunca mais seria a mesma. E meu caderno vermelho, que está no criado mudo, você encontrará o endereço de um advogado, disse a avó. Quando eu morrer, vá até ele. Ele mostrará a você sua casa. Igor não podia acreditar no que ouvia. Será que a avó tinha perdido a mente? Ele pensou. O que você está falando? Ele perguntou em voz alta. Você aprenderá tudo com a carta que o advogado lhe dará? Respondeu a avó, fracamente. Seu olhar, que havia vagado pelas paredes por um longo tempo, finalmente se fixou em seu neto. Você cresceu tanto, Igor, disse a avó, admirada. Então ela se recostou nos travesseiros e fechou os olhos. Estou me sentindo tão fraca, ela sussurrou mal, quero dormir um pouco. Igor assentiu sem dizer uma palavra. Ele imaginava sua avó como uma garota muito jovem. Como ela era naquela época. Ele sabia que ela havia perdido os pais cedo e teve que se virar sozinha. Ela sempre foi muito forte. Sua frágil avó. Sua mãe entrou silenciosamente no quarto. Ela ainda está dormindo? Ela sussurrou. Ela acordou brevemente, respondeu Igor suavemente. Ela tossiu muito e disse que eu tenho uma casa. O quê? Que casa? Os olhos da mãe de Igor se arregalaram de surpresa. Talvez ela tenha imaginado algo. Igor deu de ombros. Quem sabe o que acontece com a mente na velhice? A mãe concordou com ele naquela noite. A avó faleceu. Ela não acordou novamente e morreu silenciosamente em seu sono. Quando Igor estava recolhendo os pertences de sua avó do criado mudo, ele encontrou um caderno vermelho e, distraído, o colocou no bolso da camisa. O dia todo passou em agitação. Igor e sua mãe não tiveram um único momento de paz. O jovem até estava grato por isso. Isso fez se preocupar menos com a perda. À noite, quando ele voltou para o dormitório e deitou na cama sem se despir, ele sentiu algo sólido no bolso e lembrou-se do caderno. Ele retirou o caderninho desgastado e começou a folhear as páginas. Elas estavam cheias de fragmentos de pensamentos e linhas. Às vezes a avó escrevia poemas, bem como receitas e listas de compras. Com lágrimas nos olhos, Igor olhou para a letra familiar de sua avó desde a infância, passando o dedo sobre as letras cuidadosas. Quando ele estava prestes a fechar o caderno, o jovem de repente notou um endereço e uma assinatura abaixo dele na última página. Advogado Murilo Castro. Igor lembrou-se das últimas palavras de sua avó: quando eu morrer, vá até ele. Ele mostrará a você sua casa. Poderia isso ser verdade? Igor não conseguiu dormir por um longo tempo, pensando nas palavras misteriosas de sua avó. No dia seguinte, ele acordou muito cedo, apesar de ter dormido mal. A primeira coisa que Igor fez foi ir ao canteiro de obras e anunciar que estava saindo. Então o jovem foi à estação de trem e comprou uma passagem, levando água e sanduíches. Ele entrou no vagão do trem e sentou-se junto à janela. Ele teria que viajar o dia todo. Igor olhou pela janela e tentou adivinhar o que o esperava. Ele chegou a uma cidade litorânea desconhecida ao anoitecer, pegando um táxi.
O jovem chegou a um dos hotéis no centro e ficou lá durante a noite. No dia seguinte, Igor tomou café da manhã em um café e foi até o endereço que encontrou no caderno vermelho. Encontrando a casa certa, ele viu imediatamente uma placa que dizia Serviços Jurídicos. Igor se aproximou da porta e tocou a campainha de prata antiquada. A porta se abriu e ele entrou, encontrando-se em um corredor aconchegante em frente à recepção. Como posso ajudá-lo? Perguntou uma moça encantadora, ajustando uma mecha de cabelo clara que havia saído do lugar. Sofia, dizia seu crachá. Igor ficou um pouco surpreso. Ele realmente gostou da garota. Então ele reuniu seus pensamentos e disse: preciso falar com um advogado chamado Murilo Castro. Posso fazer isso agora? Sofia olhou para o monitor do computador, digitou algo no teclado. Ele está atualmente com um cliente, mas você pode se encontrar com o Sr. Castro em cerca de 15 minutos. Você se importaria de esperar um pouco? Ela respondeu, levantando novamente seus olhos azuis para ele. Igor derreteu completamente, silenciosamente, sentou-se no sofá de couro brilhante. Talvez eu devesse pedir o número do telefone dela, Igor pensou consigo mesmo. Então, ele balançou a cabeça mentalmente. Primeiro as coisas importantes, ele precisava resolver os assuntos de trabalho. Depois ele poderia pensar em encontros. Além disso, essa garota mora quase do outro lado do país. No que ele estava pensando? Finalmente, chegou a hora, e Sofia o acompanhou até o escritório do advogado. Igor agradeceu à garota. E por um momento, ele pensou que ela corou um pouco. Então ele descartou esses pensamentos e bateu na porta. Entre, veio o convite de trás da porta. Igor abriu a porta e encontrou-se em um escritório espaçoso. Atrás de uma grande mesa de madeira clara estava sentado um homem de cabelos grisalhos. Ele parecia ter pelo menos 80 anos, mas o olhar claro de seus olhos e a confiança com que se levantou para cumprimentar o cliente revelavam força e energia nele. Provavelmente tudo graças ao ar do mar. Todos aqui parecem bastante bem, Igor decidiu para si mesmo. Ele apertou a mão firme do advogado e aceitou o assento oferecido. Como devo chamá-lo? Perguntou Murilo Castro, e Igor disse seu primeiro e último nome. Correspondia ao da sua avó. O advogado não levantou uma sobrancelha. Igor ficou ansioso se sua avó tinha dito a verdade. Certamente ele teria se lembrado de seu sobrenome raro. Mas então Igor pensou que talvez, quando sua avó lidou com Castro, ela ainda usava seu nome de solteira. Reunindo coragem, Igor começou sua história. Ele contou ao advogado sobre sua avó, sua doença e suas últimas palavras antes de ela falecer. Então ele mostrou a entrada no caderno vermelho e mencionou o nome dela. Castro examinou cuidadosamente o próprio endereço por um momento, depois ficou em silêncio por um tempo. O que você acha disso? Igor perguntou nervosamente, ansioso para saber se sua jornada tinha valido a pena. Castro limpou a garganta levemente. Lembro-me muito bem de sua avó. Ela era uma mulher maravilhosa. Então ela se foi. Pareceu a Igor que o advogado discretamente enxugou uma lágrima. Então minha avó estava dizendo a verdade sobre uma casa que pertence a mim? Ele perguntou. O advogado olhou atentamente para o jovem e assentiu brevemente. Antes de prosseguirmos, gostaria de revisar cuidadosamente seus documentos. Claro, Igor assentiu rapidamente. Ele tirou uma pasta e entregou a Castro. O advogado examinou silenciosamente os documentos por um tempo. Então, Murilo Castro levantou-se e caminhou até a grande mesa onde os arquivos eram mantidos. Ele ficou lá por um momento, como se contemplasse onde procurar, então puxou uma das gavetas e começou a vasculhar as pastas dentro dela. Finalmente, ele tirou uma, empurrou a gaveta e voltou para a mesa onde Igor estava sentado. Aqui está, disse Castro, colocando cuidadosamente a pasta na mesa. Este documento tem sido guardado aqui por mais de 30 anos.
O que diz? Igor perguntou, mal respirando. É o testamento de Martim Gomes. Igor sentiu tontura. Ele se lembrou de como sua avó chamou de Martim quando ela recuperou a consciência pela última vez. Há 30 anos, Martim deixou sua casa para sua avó em seu testamento. No entanto, ela não quis morar nela. Agora que ela se foi, pertence a você. Igor sentiu tudo girar diante de seus olhos. Então as palavras de sua avó não eram devaneios de uma velha doente. Igor ainda não conseguia acreditar. Um pensamento simples ocorreu a ele. Espere, mas se minha avó morreu, a casa não deveria ir para minha mãe? Mas é o seguinte, o advogado balançou a cabeça. O testamento diz que, no caso da morte de Beatriz, sua avó, a casa deveria passar para seu herdeiro masculino. Ele achava que sua avó tinha dado à luz a um filho. Então agora o legítimo dono da casa era ele. O fôlego de Igor prendeu novamente. Não era fácil se acostumar com a ideia de que uma casa havia caído de repente em seu colo. Vendo seu espanto, Castro abriu novamente a pasta amarela e tirou um envelope amarelado. Antes de prosseguirmos com a documentação, leia esta carta. Foi escrita para você pela sua avó. Igor pegou o envelope com as mãos trêmulas. O advogado levantou-se da mesa e, pedindo desculpas, disse que sairia por um momento para pegar um café. O jovem entendeu que ele estava simplesmente lhe dando espaço de forma tática e agradeceu mentalmente ao homem mais velho. Quando Castro saiu, Igor abriu o envelope e retirou várias folhas de papel amarelas dobradas. Ele as desdobrou e começou a ler. Querido Igor, sou eu, Beatriz, sua avó. Sinto muito por nunca ter contado esta história enquanto estava viva. Mas agora chegou a hora, e espero que você esteja pronto para ouvi-la. Quando eu tinha 22 anos, consegui um emprego como governanta em uma das mansões mais ricas da costa. A casa ficava na encosta de uma montanha, e quase todas as janelas tinham vista para o mar. Eu não poderia estar mais feliz. Você sabe o quanto eu amo o mar. Além disso, havia um enorme jardim antigo na casa onde cresciam grandes nogueiras, fúcsias e orquídeas floresciam. Eu fui encantada tanto pelo jardim quanto pela casa, e meu aconchegante quarto no térreo tinha as mais maravilhosas vistas do jardim. Minha aluna era um pequeno milagre, uma maravilhosa garota de 8 anos. Estudávamos francês e italiano, fazíamos experiências, coletávamos pétalas e folhas para secá-las entre as páginas dos livros. Corríamos para nadar na praia selvagem, coletávamos conchas e construíamos fortes de pedras. Vendíamos vestidos e montávamos peças. Isabela adorava tocar piano, e nós fazíamos música juntas por 3 ou 4 horas seguidas. Nossa vida era cheia de pequenas descobertas e grande felicidade. A família de Isabela me tratava com grande respeito e bondade, e eu comecei a sentir que sempre pertencia àquele lugar. Às vezes, antes de dormir, eu me imaginava como a irmã mais velha de Isabela. Isso me acalmava tanto que eu dormia o sono mais pacífico. A única coisa que ocasionalmente me incomodava era uma sensação estranha que às vezes sentia no jardim. Parecia-me que alguém estava me observando. Eu olhava ao redor, mas não via ninguém. Apenas uma vez notei um leve esvoaçar de tule na janela do 3º andar. No entanto, eu sabia que aquele andar estava desabitado. Os pais de Isabela e a própria garota moravam no 2º andar, então decidi que era apenas o vento. No entanto, muito em breve descobri que estava enganada. Era um típico meio-dia. Isabela e eu corríamos pelo jardim brincando de pega-pega. Então, a garota sugeriu brincar de esconde-esconde. Ela disse que se esconderia e eu teria que encontrá-la. Eu concordei e, fechando os olhos, contei até 100. Então fui à procura da garota. Eu sabia que ela gostava de se esconder em uma grande cavidade em uma das árvores, então não me apressei muito para que o jogo não terminasse muito rapidamente. Caminhei pelo caminho que circundava a casa, fingindo procurar, quando de repente notei algo estranho.
Um envelope branco estava descendo em uma corda fina de cima. Olhei para cima, mas não vi ninguém. O envelope estava bem ao meu lado, e eu o peguei nas mãos. A corda caiu por perto. Comecei a examinar o envelope e fiquei surpresa ao ver meu nome nele. Senhorita Beatriz, lia as letras cuidadosas. Levantei a cabeça novamente, tentando entender de onde vinha essa mensagem misteriosa. Mas, mais uma vez, não notei nada de incomum. Todas as janelas estavam fechadas. Reli a inscrição e, lembrando que Isabela estava esperando que eu a encontrasse, dobrei o envelope e o guardei no bolso do meu vestido. Brincamos no jardim por um tempo, mais do que o habitual, até sermos chamadas para o almoço. Após o almoço, Isabela geralmente descansava no berçário, deixando-me com algum tempo livre. Eu me retirei para o meu quarto, joguei-me na cama e tirei o envelope, ardendo de impaciência. Eu o abri. Dentro havia uma folha de papel branco imaculado com um belo padrão dourado na borda. Eu o desdobrei. A folha estava escrita com a mesma bela caligrafia do meu nome. Comecei a ler. Aqui está o que a carta dizia: querida Beatriz, faz 3 meses que você apareceu nesta casa, e cada dia se tornou um pouco mais brilhante por sua causa. Parece que você acendeu o sol no céu. É assim que sinto sua presença em minha vida. Você é a flor mais bela que já vi em nosso jardim. Você é encantadora e única. Perdoe minha imprudência, mas não pude mais conter meu impulso e decidi escrever para você. Você não tem ideia da minha existência, nem precisa saber quem eu sou. Eu só quero que você perceba o milagre que você cria para mim todos os dias. Desejo que você permaneça tão feliz e serena como é e que traga alegria para todos ao seu redor. Após terminar de ler, fiquei imóvel por um tempo, tentando dar sentido ao que me fora revelado. Havia mais alguém vivendo nesta casa, do qual eu não tinha ideia. E eles estavam me observando. Sim, eles me observavam desde o primeiro dia, e eu não tinha a menor ideia. Me senti estranha e desconfortável com o pensamento. Quem era esse misterioso estranho? De repente, me senti como a heroína de um romance do século XIX. Isso pode acontecer na vida real? Eu queria desesperadamente descobrir quem era o autor da misteriosa carta, custasse o que custasse. Por isso, acabei sendo difícil. Quando mostrei a carta para Isabela, ela apenas deu de ombros e balançou a cabeça. Nunca vi essa caligrafia antes. Mamãe e papai escrevem de forma diferente, claro. Não ousei perguntar aos proprietários sobre isso. Algo intuitivamente me segurava. Eu tinha muito medo de perder meu emprego e minha nova vida mágica. Depois de pensar um pouco, perguntei a uma das criadas, a modesta Mia, se havia mais alguém morando na casa além da família dos proprietários e dos empregados. Ela me olhou alarmada e imediatamente desviou o olhar. Parecia que ela sabia de algo, mas não diria. Foi então que decidi ficar de olho nas criadas e descobrir tudo. No dia seguinte, pouco antes do almoço, entrei na cozinha e anunciei que não almoçaria porque meu estômago estava doente. Fui para meu quarto e bati a porta com força, para que todos pudessem me ouvir lá dentro. Em seguida, silenciosamente deslizei para o corredor e, fechando a porta atrás de mim, rastejei até as escadas. Tirei deliberadamente meus sapatos para evitar fazer barulho e subi rapidamente para o 3º andar, encontrando-me em um pequeno patamar. De um lado havia uma porta pesada e maciça e do outro uma janela. Aproximei-me da porta e tentei a maçaneta, e estava trancada. Então fui até a janela e me escondi atrás da pesada cortina, dando-me a oportunidade de espiar cautelosamente por trás dela. Não tive que esperar muito. Cerca de 15 minutos depois, pude ouvir passos pesados nas escadas. Só poderia ser Giovanna, uma mulher de meia idade que trabalhava na cozinha. Espiei muito cuidadosamente do meu esconderijo, como esperado. Giovanna segurava uma bandeja de prata com pratos para o almoço, um copo de suco e utensílios.
Giovanna colocou a bandeja na mesa perto da porta e tirou uma chave dourada de seu avental. De repente, meu nariz começou a coçar insuportavelmente. Aparentemente, alguma poeira tinha entrado. Escondi-me atrás da cortina e, sem conseguir resistir, espirrei tentando fazer isso silenciosamente. Ouvi Giovanna começar a girar a chave na porta, mas então parou. Aparentemente, ela tinha ouvido algum barulho. Prendi a respiração. Realmente não queria que Giovanna me descobrisse. No entanto, a mulher pareceu pensar que tinha imaginado isso. Ouvi a porta abrir. Cautelosamente espreitei novamente de trás da cortina, mas a porta já havia se fechado, escondendo Giovanna e a bandeja de mim, decidindo não tentar a sorte mais. Silenciosamente deslizei para fora de trás da cortina e corri escada abaixo, encontrando-me em meu quarto. Recuperei o fôlego me sentindo segura. Apesar de aprender muito pouco, me senti como uma vitoriosa. Agora eu sabia que o terceiro andar era habitado, e era lá que morava o misterioso estranho que me escreveu a carta. Minha imaginação já pintava quadros românticos, inventando 100 cenários. Como ele era e por que permanecia trancado como um verdadeiro recluso. No fim, decidi escrever uma resposta. Eis o que eu inventei. Caro estranho, obrigada por todos os elogios que você me concedeu. Fiquei muito lisonjeada. Gostaria de saber mais sobre você. Qual é o seu nome? E por que você nunca sai do seu quarto quando todos já foram dormir? Voltei ao terceiro andar. Selei o envelope da carta e agora deslizei-o na fenda entre a pesada porta trancada e o chão, satisfeita com meu ato. Retornei ao meu quarto. Foi então que um pensamento preocupante me ocorreu. E se alguém entre os empregados encontrasse minha mensagem? Eu não deixei uma assinatura. Eles adivinhariam que eu escrevi a carta, ou a entregariam imediatamente à senhora que já tinha visto minha caligrafia várias vezes? E os cadernos de Isabela? Por que eu não tinha escrito a carta em letras impressas? No final, não consegui dormir a noite toda. E no dia seguinte eu estava pálida e cansada. No entanto, minhas preocupações acabaram sendo em vão. Quando Isabela e eu estávamos caminhando no jardim e a menina corria entre as árvores à procura de esquilos, uma carta caiu em minhas mãos novamente. Instantaneamente olhei para cima e consegui vislumbrar uma mão fechando rapidamente a veneziana da janela. Como antes, escondi a carta no bolso do meu vestido e continuei a brincar no jardim até a hora do almoço. Quando voltei ao meu quarto, imediatamente tirei o envelope e, impaciente, rasguei-o para começar a ler avidamente. Querida Beatriz, permita-me apresentar-me. Meu nome é Martim e moro no terceiro andar, como você já deve ter adivinhado. Não saio do meu quarto porque não consigo andar após uma doença que tive na adolescência. Ao ler essas palavras, lágrimas brotaram em meus olhos. Decidi me tornar recluso porque não conseguia aceitar a mudança que aconteceu comigo. Ainda lembro a sensação da grama sob meus pés descalços, os seixos lisos da praia e as ondas gentis do mar. Infelizmente, perdi tudo isso e agora vivo minha vida lendo livros e estudando ciências. Além disso, amo caligrafia e aquarela. A carta de Martim continuou a descrever sua vida reclusa por um tempo mais longo. Senti pena dele. Peguei uma folha de papel e escrevi apenas uma frase: "Posso te ver?" Então, fiz o mesmo que da primeira vez, subi ao terceiro andar e deslizei a nota sob a porta. No dia seguinte, no jardim, recebi uma resposta. Havia apenas uma linha na nota: "Sim, hoje depois do almoço." Fiquei muito animada e terrivelmente distraída. Depois de almoçar às pressas e desejar a Isabela uma boa soneca, fui ao meu quarto. Martim escolheu sabiamente esse momento. Depois do almoço, todos na casa faziam uma pequena pausa e o risco de alguém notar minha subida ao terceiro andar era mínimo. Parei em frente ao espelho e examinei-me criticamente. Após algum tempo, troquei de roupa e vesti meu vestido azul favorito,
aquele que eu usava para saídas, e prendi meu cabelo na nuca, deixando alguns fios ondulados emoldurar meu rosto. Satisfeita, abri a porta e saí silenciosamente do quarto. Meu coração batia alto no peito. Até comecei a temer que alguém pudesse ouvi-lo. Após respirar fundo algumas vezes, acalmei-me um pouco e comecei a subir as escadas até a porta do terceiro andar. Hesitei por um momento, depois bati suavemente. Após alguns momentos, ouvi a chave girar na fechadura. Aparentemente, meu estranho já estava me esperando. Meu coração estava prestes a saltar do peito de tanto medo. Finalmente, a porta se abriu e vi Martim pela primeira vez. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas e era bastante bonito, com cabelos escuros e cacheados e olhos castanhos gentis, ombros largos e dedos longos e esguios, indicando uma alma artística. Ele aparentava ter cerca de 25 anos. Ele me olhou por um tempo e então inclinou a cabeça em uma leve e respeitosa reverência. Fiquei completamente envergonhada. Martim se afastou, abrindo caminho para mim, e eu entrei em seu domínio. Todo o terceiro andar pertencia apenas a ele. Havia vários quartos onde ele se dedicava à arte, pintando, tocando piano, trabalhando madeira, moldando argila. Havia também uma pequena cozinha e uma biblioteca com muitos livros. Esse lugar me parecia um mundo secreto conhecido por muito poucos, os pais de Martim e alguns empregados leais. Até mesmo a pequena Isabela não sabia que tinha um irmão. Era surpreendente e muito triste. Martim me serviu chá e pastéis, e conversamos por um longo tempo sobre literatura e arte. Ele era um interlocutor incomparável. Sabia muito e podia falar sobre qualquer tema. 2 horas passaram sem que percebêssemos. Eu estava tão intrigada por Martim que, quando acidentalmente olhei para o relógio, não pude acreditar no que meus olhos viam. Ofegante, levantei-me, dizendo que era hora de ir ver Isabela. Ele assentiu, olhando para mim com um olhar longo e triste, e perguntou se eu voltaria novamente. Respondi que sim, com pressa. Enquanto descia as escadas, percebi que já estava ansiosa pelo próximo encontro com Martim. Começamos a nos encontrar secretamente todos os dias, e eu conhecia cada vez mais esse recluso misterioso. Ele se revelou maravilhoso, gentil, nobre, atencioso e sensível. Martim tinha um excelente senso de humor e era fácil e agradável estar com ele. Não havia passado muito tempo, mas eu já não conseguia imaginar minha vida sem ele. Em algum momento, percebi que amava Martim e sentia que ele me amava com todo o seu coração. Mas será que nosso relacionamento teria futuro? Eu temia a ideia de os pais de Martim descobrirem sobre nossos encontros, e eu seria imediatamente dispensada. Esse pensamento me causava uma dor insuportável. Agora eu entendia que perderia mais do que apenas um emprego. A oportunidade de viver na casa dos sonhos à beira-mar e passar tempo na agradável companhia de Isabela. Mais do que tudo, eu temia perder Martim, meu amor. Ele percebeu imediatamente meu estado, aproximou-se, segurou minha mão e olhou nos meus olhos. "O que te preocupa, querida?" ele perguntou. Lágrimas brotaram em meus olhos. "Tenho tanto medo de perder você, Martim", confessei. "De onde vem esse medo?" ele perguntou, passando a mão pelos meus cabelos. Senti o toque de seus dedos macios por todo o meu corpo, o que me deu paz e confiança. Se seus pais descobrirem, serei imediatamente demitida. Tenho certeza de que eles não gostarão de saber que estamos nos vendo secretamente. Sou apenas uma governanta e devo saber meu lugar. Martim tocou levemente meus lábios, como se pedisse para eu ficar quieta por um momento. "Beatriz, mesmo que nossos pais descubram tudo, isso não mudará nada. Já sou adulto e posso decidir por mim mesmo o que fazer. E eu te amo, querida. E escolho estar com você. Ninguém pode nos impedir." Eu sorri para ele, embora lágrimas turvassem meus olhos. Queria acreditar nas palavras de Martim com todo o meu coração,
mas um mau pressentimento se instalou em mim, envenenando tudo. Parecia que não nos restava muito tempo. E aconteceu exatamente assim. Uma vez, quando fui ver Martim, ele disse que queria que eu me tornasse sua esposa. Fiquei muito feliz ao ouvir isso, mas dúvidas atormentavam minha alma. Não podemos nos casar em segredo, eu disse a Martim. Precisamos contar tudo aos seus pais. Ele assentiu brevemente. Farei isso amanhã de manhã, sem falta. Eles saberão de tudo. Quando ouvi essas palavras, o medo se agitou dentro de mim. Mas, vendo a determinação no rosto de Martim, não disse nada. Fiquei com ele até tarde naquele dia. Isabela não estava em casa, ela havia saído para velejar com os pais. Conversamos muito, seguramos as mãos e Martim me beijou pela primeira vez. Foi tão lindo que não pude evitar chorar novamente. Ele acariciou meus cabelos, sussurrou palavras doces para mim e disse que tudo ficaria bem. Não queria deixá-lo naquela noite. Algo me dizia que talvez não nos víssemos novamente, mas tentei afastar esses pensamentos. Martim parecia muito feliz e eu não queria nublar seu ânimo com minhas preocupações quando já estava muito escuro. Eu queria dizer adeus a Martim, mas ele não soltou minha mão na porta por um longo tempo. Você quer ficar comigo esta noite? Ele perguntou muito baixinho. Eu hesitei a olhar para ele, mas em seus olhos brilhava um amor tão forte que as dúvidas imediatamente me deixaram. Virei-me para ele, inclinei-me e beijei seus lábios. Fiquei com Martim até o amanhecer, e não fechamos os olhos por um momento. Seus toques gentis ficaram na minha memória para sempre. Quando a madrugada chegou, beijei-o pela última vez e disse que era hora de voltar para o meu quarto. Ele me acompanhou até a porta, no limiar. Virei-me e olhei para o meu amado mais uma vez. Ele também olhava em meus olhos, e senti que fios invisíveis nos haviam conectado para sempre. Quando voltei ao meu quarto, não consegui dormir. Estava nervosa demais. Sabia que em breve haveria uma conversa entre Martim e seus pais, e eu aguardava ansiosamente. No entanto, depois de algum tempo, acabei adormecendo. Fui acordada por uma batida forte na porta. Arrume suas coisas e saia de nossa casa, ouvi a senhoria gritar. Você está demitida. No primeiro momento, pensei que fosse apenas um terrível sonho, mas tudo isso estava acontecendo na realidade. Levantei-me cambaleante e comecei a empacotar meus modestos vestidos e livros. Não levei mais do que meia hora para arrumar minha mala. Houve outra batida na porta. Está pronta? Ouvi a voz impaciente da senhoria. Não vamos esperar para sempre. O senhor já está no carro. Ele a levará para a cidade. Peguei minha mala e abri a porta. A senhoria me olhou com desgosto. Garota atrevida e promíscua, ela pensava de mim. Pensou que poderia viver do nosso dinheiro, disse a mulher friamente, confirmando meus pensamentos. Isso não vai funcionar. Mocinha espertinha. E você fingia ter boas maneiras. Espero que você não conte para Isabela, implorei. A mulher me lançou um olhar furioso. Não ouse sequer mencionar o nome dela com essa sua boca suja, ela quase cuspiu, ruborizada. Baixei os olhos. Não falamos mais nada. Caminhei em silêncio até a saída da casa e sentei no banco traseiro do carro do proprietário. Ele também não disse uma palavra para mim. Apenas me levou para a cidade e me deixou na estação. Fiquei no meio da praça, pálida, atordoada, sozinha. Consegui encontrar um quarto decente no centro da cidade, que aluguei por alguns dias. Estava certa de que Martim viria à cidade e me procuraria. Então, todos os dias saía e caminhava pelo centro, perto da estação. Pensei que isso facilitaria para ele me encontrar. Mas, cada vez que voltava para casa sozinha, nunca encontrei Martim. Estava desesperada, sem saber o que fazer ou como proceder. Os dias se confundiam como gotas de chuva.
Sentia muita falta de Martim, de Isabela e da casa que me parecia tão bela. E então descobri que estava grávida e teria um filho. O filho de Martim. Chorei por muito tempo, sem saber o que fazer. Minhas economias estavam diminuindo rapidamente. Não sabia como dar a notícia a Martim de que ele logo seria pai. Finalmente, decidi escrever-lhe uma carta por algum motivo. Tinha certeza de que teríamos um menino. Contei tudo a Martim no papel. E, no final, escrevi meu endereço com um pedido para que viesse o mais rápido possível. Não sabia como impedir que seus parentes ou empregados interceptassem a carta. Não podia confiar em ninguém. Então me lembrei de Isabela. Somente ela poderia me ajudar. E parti, dando ao motorista quase o último dinheiro que tinha. Ele me levou até a casa onde passei tantos dias maravilhosos. Claro, não toquei a campainha. Tentando permanecer despercebida, caminhei ao longo da cerca alta coberta de era que cercava o jardim. De repente, ouvi Isabela cantando e, espiando através da brecha entre as folhas, vi a menina. Ela estava sentada na grama, não muito longe de onde eu estava. Isabela, chamei, não muito alto. Não queria que ninguém além da criança me ouvisse. Certamente Isabela agora tinha uma nova governanta, e ela poderia estar por perto. A menina virou-se, surpresa. Maria, repetiu um pouco mais baixo. Quem está me chamando? Perguntou a menina, assustada. Sou eu, Beatriz. Estou atrás da cerca, respondi, receosa de que a menina não quisesse falar comigo ou, pior, chamasse um adulto. Isabela pulou e correu até a cerca. Beatriz, onde você está? Sinto tanto sua falta. Por que você me deixou? Ela falou rápido e um pouco ofendida. Estendi a mão para ela. Estou aqui, querida. Me perdoe, mas não pude fazer nada. Seus pais acharam que eu não era adequada para o papel de sua governanta. Isabela começou a chorar. Mas por quê? Deixe-me falar com eles. Minha nova governanta é horrível. É tão chato com ela. Você precisa aprender a amá-la, minha querida. Não há nada que possamos fazer aqui. Sinto muito. Tentei consolar a menina. Isabela apertou minha mão e chorou. Pareceu-me que alguém estava vindo pelo caminho. Ouça, querida, disse rapidamente, você pode me ajudar? A menina soltou minha mão e enxugou as lágrimas com os punhos. Claro, ela assentiu. Só me diga como. Passei um envelope branco entre as barras da cerca. Por favor, leve este envelope até o terceiro andar e deslize-o na fenda sob a porta trancada e pesada, eu disse. A menina pegou o envelope e o virou em suas mãos. Mas por quê? Ela perguntou surpresa. É um segredo por enquanto, sussurrei de volta. Eu te contarei na próxima vez. Apenas deixe que isso permaneça o nosso segredo. Tudo bem. Vou garantir que ninguém saiba sobre o envelope, a menina assentiu, sorrindo astutamente. Eu farei como você diz. Mas quando nos veremos novamente? Meu coração apertou. Sabia que essa provavelmente seria nossa última reunião, mas decidi que uma mentira seria melhor que a verdade por enquanto. Logo, eu disse, prometendo. Apenas assenti, segurando as lágrimas. Isabela, onde você está, minha querida? Ouvi uma voz grave e desconhecida. A menina estremeceu, escondendo às pressas o envelope em seu seio. É a senhorita Maria. Ela está me procurando, ela disse rapidamente. Eu preciso ir a Deus, Beatriz. Fiquei junto à cerca por muito tempo, chorando silenciosamente. Adeus, minha menina. Adeus, eu sussurrei antes de partir. Voltei para a cidade, e no dia seguinte desenvolvi uma febre sem dinheiro restante. Estava à beira do desespero,
decidindo pedir ao meu vizinho algum remédio para a febre. De alguma forma consegui chegar à porta dela. E quando ela abriu, senti que estava prestes a desmaiar. A vizinha era uma mulher idosa gentil com um grande coração. Vendo minha condição, ela me acolheu, sentou-me no sofá de sua sala e chamou o médico. O médico era um jovem chamado Igor. Sim, Igor, esse era seu avô. Pareceu que ele se apaixonou por mim à primeira vista. Ele me receitou medicamentos. E quando descobriu que eu não tinha dinheiro para comprá-los, foi ele mesmo à farmácia. Ele me visitava todos os dias, trazia flores, frutas e doces. Monitorava minha saúde e me animava com palavras gentis. Quando me recuperei, ele frequentemente trazia mantimentos e me convidava para vários lugares, concertos, teatros ou apenas para caminhar. Agradeci sinceramente a ele por sua ajuda, mas recusei sair. No entanto, ele era persistente. Então contei a ele o que havia acontecido comigo, aprendendo que eu logo teria um filho. Ele empalideceu e, pedindo desculpas, saiu. Pensei que você não voltaria. Esperei por Martim, mas ele não veio. Não sei por quê. Talvez Isabela não tenha conseguido dar-lhe discretamente a carta. Ou talvez seus pais o tenham proibido de sair de casa. Uma semana depois, Igor veio até mim novamente, e em suas mãos ele segurava um grande buquê de rosas. Ele se ajoelhou e me pediu em casamento. Disse que estava pronto para aceitar meu filho como seu e jurou cuidar de mim pelo resto de nossas vidas. Chorei, sem saber o que fazer. Amava tanto Martim, mas ele nunca veio. E tanto a criança quanto eu precisávamos de proteção. Vi que Igor era uma pessoa boa e nobre, e sentindo imensa gratidão por ele, concordei em me casar. No entanto, Martim permaneceu o único no meu coração. Querido Igor, agora você conhece a história do meu primeiro amor, e espero que você não me julgue. Igor terminou de ler e ficou parado por um tempo. Então ele se levantou e caminhou até a janela onde andorinhas voavam. Ele não ouviu Murilo Castro retornar ao escritório. Vejo que você já leu a carta, ele disse calmamente. Igor se virou da janela e assentiu. Martim Gomes morreu quando sua mãe tinha 12 anos. Seus pais morreram em um acidente de carro 5 anos antes disso. Isabela já estava casada e fora de casa nessa época. Martim deixou a casa para sua avó em seu testamento. Lutamos para encontrar seu endereço e enviar-lhe uma carta. Ela veio aqui. Foi nosso único encontro. Mas honestamente, sua avó é difícil de esquecer. Ela tinha um charme especial e uma fragilidade. Ela recusou a herança. Ela disse que não conseguia viver na casa onde tudo a lembrava de Martim. Ela também não queria vendê-la. Então, todo esse tempo, a casa estava esperando por você. Igor assentiu e apertou a mão do advogado. Agradeço por tudo que você fez por mim. Agora sei um pouco mais sobre a vida da minha avó, e isso significa muito para mim. Podemos nos encontrar amanhã para discutir os detalhes relacionados à casa? Hoje, eu gostaria de ficar um pouco sozinho. Murilo Castro assentiu e acompanhou Igor até a porta. O jovem se despediu de Sofia, deixou o prédio e caminhou em direção ao mar. Ele vagou pela praia por muito tempo, ouvindo os gritos das gaivotas e o ruído dos seixos sob seus pés. Vovó, minha querida, ele murmurou. Você guardou o segredo do seu primeiro amor por tanto tempo, mas agradeço por finalmente decidir compartilhá-lo comigo. Igor notou um seixo em forma de coração, rosa e branco, aos seus pés. Ele pegou e jogou no mar.